Eu quero cumprimentá-los com a doce, sublime, perfeita e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma alegria muito grande estar aqui nesse primeiro momento dessa conferência tão linda. Eu não sei nem para onde olhar, de tanta gente que tem, de todos os lados. Estou muito feliz mesmo. Eu sei que Deus tem algo para nós nessa noite, porque Ele já tem falado no meu coração, Ele já tem falado através dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Então, quando nós estamos adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, os céus se movimentam em nosso favor. É muito bom estar aqui, né? Para alguns que já estavam aqui desde o início da escola de relacionamento, nós falamos um pouco sobre as questões do nosso emocional, sobre família. Eu gosto muito de ministrar sobre família, até porque eu penso que nós que vivemos nesse tempo de tantos desafios, nós precisamos compreender o propósito que Deus nos colocou como família aqui na Terra, né? E nós sabemos que a família tem um oxigênio que mobiliza a família. A família só existe porque ela é oxigenada pelo amor. O amor é a essência da vida. Morre-se muito mais de fome de amor no mundo inteiro do que de fome biológica. É claro que quando nós olhamos na TV aquelas criancinhas morrendo naqueles países em guerras, aquelas crianças lá visíveis morrendo de fome, onde o alimento não chega, nós sabemos que por trás daquela falta de alimento tem um sistema perverso que impede que os alimentos cheguem lá e que aquelas crianças possam ser nutridas. Mas muitas vezes ao nosso redor tem pessoas morrendo por fome de amor, que a gente nem vê, nem percebe, que nem vai ter, talvez, um diagnóstico. Morreu de quê? Morreu de fome de amor. Não, não vai ter. Mas a gente sabe que quando o amor falta, começa o corpo a sofrer os efeitos da falta de amor. O emocional sofre, o corpo fica vulnerável a adoecimento. E doenças oportunistas vêm no corpo e na alma. E vai minando a motivação para a vida. E vai tirando a capacidade de amar. Por isso, eu quero começar aqui com meu esposo, cantando uma canção de amor. Nós, mulheres, precisamos de amor. Não é? Está lá na Bíblia, marido, ame. Então, nós precisamos de amor. O amor nos vitaliza. O amor nos faz ter motivação para a vida, não é? Então, nós precisamos de amor. E como esse ano nós estamos completando 50 anos de namoro, então, meio século, né? E o Celso tem um CD só de canções românticas cristãs. Ele fez essa canção para mim, e eu quero partilhar com vocês nessa noite, para já começarmos essa conferência bem animadas, bem motivadas, abrindo o coração para o amor, para poder deixar fluir o amor de Deus em cada coração. Amém. Uma boa noite para vocês. Amém? Boa noite. Que a paz de Cristo continue reinando em cada coração, tornando cada dia vocês mais belas, mais alegres, mais eficazes em tudo que faz. Então, nós vamos louvar a Deus e adorar com essa canção. Louvado seja o nome do Senhor. Ando ultimamente só, pensando em ti. Recordo os bons momentos quando eu te conheci. Como jovens sonhadores, mas cheios de amores.
Trocamos nossos sonhos e declarações. Vimos o que é lindo e divino, Deus agindo em nós, cumprindo tudo aquilo que nos prometeu. Vendo nossos frutos se frutificarem, selando esta aliança entre você e eu, quero te dizer: sou esposo, sou amigo que te ama, quero manter sempre entre nós de Deus a chama. Sei que Ele vai nos proteger, mas contigo eu vou viver, pois sinto a paz e vivo o amor ao lado teu. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Ando ultimamente só, pensando em ti. Recordo os bons momentos quando eu te conheci. Como jovens sonhadores, mas cheios de amores. Trocamos nossos sonhos e declarações. Vimos o que é lindo e divino, Deus agindo em nós, cumprindo tudo aquilo que nos prometeu. Vendo nossos frutos se frutificarem, selando esta aliança entre você e eu, quero te dizer: sou esposo, sou amigo que te ama, quero manter sempre entre nós de Deus a chama. Sei que Ele vai nos proteger, mas contigo eu vou viver, pois sinto a paz e vivo o amor ao lado teu. Sou esposo, sou amigo que te ama, quero manter sempre entre nós de Deus a chama. Sei que Ele vai nos proteger, mas contigo eu vou viver, pois sinto a paz e vivo o amor ao lado teu. Te amo, te amo, te amo. Então, família precisa de amor, a vida precisa de amor, e por isso Deus é amor. Deus é amor. Quando todos os amores da terra falham, o de Deus jamais falha. E Ele nos dá essa prova de amor ao enviar Jesus para morrer na cruz por nós. E eu quero refletir com vocês nessa noite a história de uma mulher
que mostrou com suas atitudes uma fé inabalável. Fé inabalável é o tema dessa conferência. E eu fiquei pensando nos relatos bíblicos e veio ao meu coração a história dessa mulher. Uma mulher que teve percepção para reagir no momento certo, para fazer a escolha na hora certa, com atitudes certas. Uma mulher ativa, mas também proativa, em alguns aspectos da sua história, que definiu o seu destino de uma forma muito singular. Josué, capítulo 2, versículos 1 em diante. Abra sua Bíblia, nós vamos ler esse texto rapidamente, para que a gente entenda um pouco sobre a história dessa mulher. Josué 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entrarem em sua casa, pois vieram espionar a terra. Mas a mulher tinha escondido os 2 homens e respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corra atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês, e todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Ele lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte, e nós seremos inocentes. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estamos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disserem, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram, e depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Essa é uma história bem conhecida, é uma história singular e paradoxal, que nos traz ensinos preciosos sobre o poder transformador de Deus para a vida de uma mulher que fez uma escolha.
escolheu, decidiu e mudou a história da sua vida e da sua família. Eu penso que Deus olhou para essa mulher e no seu coração, Deus viu o potencial que essa mulher tinha para ser um instrumento para realizar o propósito dele naquela vida. Porque Deus olha para nós. Deus conhece a nossa história. Deus sabe as potencialidades que nós temos e muitas vezes ocultas. Muitas vezes camufladas atrás de uma história trágica, de situações difíceis da vida, Deus conhece a nossa vida. Raabe era uma mulher muito conhecida, porque ela era conhecida como prostituta. Era uma mulher pagã, então ela não servia ao Senhor. Ela tinha a casa dela construída literalmente sobre os muros de Jericó. Então ela vivia mesmo em cima do muro, não é verdade? A casa dela literalmente era em cima dos muros. E a sua casa servia de pousada para os viajantes. E ela recebeu em casa os espias de Israel, como está relatado no texto, espias que foram enviados por Josué para observar a terra. E Raabe percebeu o que iria acontecer. Ela antecedeu o que estava prestes a acontecer na sua cidade. Uma mulher perceptiva, inteligente, antenada com o que estava acontecendo à sua volta. E isso é muito importante para uma mulher que precisa exercitar a sua fé. E ela, apesar de todas as questões que envolviam a vida pessoal de Raabe, ela sabia o que poderia acontecer naquele lugar. E algo me chamou a atenção nesse texto. Depois de todos os acordos que Raabe fez com os espias, eles pediram que ela reunisse a sua família dentro da sua casa e colocasse um cordão vermelho na janela. Este seria o sinal para que a casa dela não fosse destruída. Em meio à morte e à destruição, precisava haver na casa de Raabe um sinal onde a morte não entraria. Percebam isso, um sinal. Ora, eles conheciam qual era a casa de Raabe, mas naquele momento os espias pedem um sinal na janela, porque na casa de Raabe precisava ter um sinal para a vida, uma janela para a esperança, uma janela para a salvação. E nessa janela tinha que ter algo simbólico que apontasse já para o sangue de Jesus Cristo, o sangue remidor que seria derramado na cruz do Calvário. Aquele cordão vermelho já apontava para o sangue de Jesus. E eu quero pensar um pouco com vocês sobre esse sinal na janela dessa mulher que escolheu crer e cooperar com Deus na realização dos seus propósitos. Primeira coisa que me chama a atenção na vida dessa mulher, a fé despertada. Era um sinal interno. Ninguém sabia o que havia dentro do coração de Raabe. Mas quando aqueles homens entraram na sua casa e que ela percebeu o que estava para acontecer, começou a nascer uma fé no coração de Raabe. E isso acontece por dentro. Muitas vezes ninguém percebe o que está acontecendo dentro da nossa alma. Ninguém sabe o que está acontecendo, mas quando a fé começa a nascer na nossa alma, quando a fé começa a ser despertada na nossa alma, é claro que tem um contexto externo que vai nos levar a despertar essa fé. Raabe, naquele momento, ela sabia o que poderia acontecer se ela não tivesse uma percepção do que Deus iria fazer. E olha que ela recebeu os espias, mas o rei descobriu. Enviou uma ordem para ela, traga esses 2 homens para fora.
E quando os oficiais do rei chegaram, Raabe já havia tomado sua posição ao lado de Deus. Ela já tinha tomado uma posição. No seu coração, ela já tinha se posicionado. Ela já sabia que ela tinha que tomar uma posição. Não dava mais para ficar em cima do muro. O coração dela não podia ficar em cima do muro. A alma dela tinha que tomar uma decisão. E ela se posicionou. Ela escondeu os espias entre as peças de linha espalhadas no terraço. E ali eles ficaram protegidos. A posição de Raabe nos diz que há momentos da vida que não dá para ficar em cima do muro. Há momentos da vida que não dá para ficar na dúvida. Há momentos da vida que não dá para titubear. Há uma decisão a tomar. E quando as coisas estão acontecendo ao nosso redor, se nós não percebermos que ali tem um momento exato de tomar uma posição, nós poderemos perder a hora que Deus nos traz, a oportunidade. Algo dentro de Raabe já começava naquele momento. Em seu coração, ela decidiu se aliar aos homens enviados por Deus. E ela creu, como pagã que era, ela creu no Deus Todo-Poderoso dos hebreus. E com uma estratégia pessoal, ela escondeu aqueles homens, mesmo desobedecendo a ordem do rei, a ordem que ela tinha recebido. Deus tinha um propósito para aquela mulher e por isso enviou os espias na casa dela. Ora, gente, se nós vamos pensar qual era o estigma de Raabe, se a gente parasse para pensar, a gente acharia muito contraditório os espias entrarem exatamente na casa dela. Naquela casa, gente. Deus conhecia o coração daquela mulher. Mas aquela casa não tinha boa fama. Não era uma casa que se falava bem dela. Mas aquela mulher fazia parte dos planos divinos. E ela foi escolhida dentro do plano de Deus para ser salva. E estava chegando o momento de Raabe se despedir do seu distanciamento e isolamento emocional que ela vivia. Estava chegando o momento de botar um ponto final nas angústias que ela tinha na sua alma, nas crises que ela vivia, com a condição que ela vivia como mulher. Havia dentro daquele coração questões que só Deus sabia. E estava chegando o momento de botar um ponto final naquela história de dor e de angústia. Quando Deus escolhe o momento que Ele quer trabalhar nas nossas vidas. E hoje pode ser o momento que Deus quer colocar um ponto final nas suas dores. Hoje pode ser o momento que Deus quer colocar um ponto final na angústia da sua alma. Hoje pode ser o momento que Deus quer colocar um ponto final nessa história que tantas vezes você tem trazido à tona e tem chorado e tem derramado sua alma diante do Senhor. Para Raabe chegou. A fé foi despertada no seu interior, como um farol que iluminava suas atitudes e ações. Acendeu uma lâmpada dentro de Raabe. E quando se acende uma luz, a fé começa a aquecer o coração, começa a aquecer a alma. E aí Deus já começa a trabalhar ali naquele interior. Porque o segundo ponto que me chama a atenção nesse texto é a fé declarada. O sinal transformado em declarações e ações. Porque a hospitalidade de Raabe foi o primeiro sinal para o projeto de Deus para a vida dela. Porque ela não somente os hospedou, como acontecia com muitos homens que passavam por ali. Ora, ela estava acostumada a hospedar homens. Mas ela não hospeda os espias da mesma forma. Não. Aqueles homens não foram ali como muitos outros em busca de alguns momentos de prazer. Eles tinham algo diferente.
E ela percebeu, e ela viu que ela tinha que reagir, e tinha que reagir num senso de urgência. Tem momentos da vida que a gente tem que perceber que tem urgência. Não dá para esperar, não dá. A urgência nos convoca a uma posição. E ela percebeu isso, ela os acolheu como enviados de Deus. E os colocou acima da autoridade do rei de Jericó. Ela viu qual era a autoridade maior que estava ali naquele momento. Era uma atitude arriscada ajudar aqueles homens. Mas ela agiu com coragem e com determinação. E sua atitude foi ressaltada no livro de Tiago, no capítulo 2, 25. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Mulheres, enquanto o medo paralisava seu povo, Raabe reconheceu sua situação e ficou alerta para não perder a sua única oportunidade de salvação. Para o povo de Jericó, os espias significavam medo e destruição. Mas para Raabe, eles prenunciavam a esperança. E ela teve discernimento para compreender o que significava aqueles homens ali em Jericó. E a queda de Jericó era inevitável. Ela sabia que era. Deus já tinha decretado a queda de Jericó. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, certamente podia derrubar muralhas. E a habilidade dela em enxergar a realidade também contribuiu para impulsionar a sua fé. As declarações de Raabe são firmes e precisas e demonstraram a sua fé. Ela diz: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Bem sei que o Senhor nos deu essa terra. Ela creu na soberania de Deus. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. Ela creu nos milagres e maravilhas que Deus operou. Você crê? Amém? Porque vejam só, ela creu na soberania de Deus. Ela creu nos milagres e maravilhas que Deus podia operar. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela creu que o Deus de Israel é o Deus todo-poderoso. Essa mulher não reagiu movida pelo medo. Sabe o que medo faz conosco? O medo instiga a ansiedade. O medo paralisa as ações. O medo nos faz paralisar diante dos desafios da vida. Quantas pessoas que são movidas pelo medo? Ela não. A atitude dela foi movida pelo que ela creu. Não foi pelo medo, foi pelo que ela creu. Portanto, minha irmã, declare sua fé. Raabe declarou a fé dela. Eu sei que é o Senhor Todo-Poderoso. Eu sei que é o mesmo que abriu o Mar Vermelho. Eu sei que o Senhor é Deus nos céus e na terra. Declare a glória de Deus, declare a soberania de Deus, declare os milagres de Deus na sua vida, declare a sua fé. Porque quando você declara a sua fé, você libera a fé que está em seu interior para o agir de Deus na sua vida. Declare. Abra o seu coração e diga para o Senhor o que você veio buscar aqui nessa noite. Senhor, eu quero um milagre na minha vida, eu quero um milagre na minha casa, eu preciso de um milagre, Senhor. Eu quero, declare a sua fé diante do Senhor nessa noite. É preciso agir com fé. Depois dessas declarações, ela faz um pedido que dá provas do coração desta mulher. Raabe podia ter pedido só para ela mesma. Só para ela mesma, botar o cordão na janela e pronto. Porque pela vida que ela vivia, ela estava à margem da sua família, certamente rejeitada e discriminada por eles. Ou até mesmo motivo de vergonha. O que significava uma mulher escolher essa vida na cultura onde ela vivia?
era motivo de vergonha para sua família. Certamente ela não morava com eles, porque aquela casa não tinha boa fama. Mas mais uma vez ela exerce sua fé. Mais uma vez ela creu na misericórdia divina e ela pede misericórdia para ela e para sua família. Sabe o que isso significa? Não se acomode vendo sua família se perder. Não se acomode vendo seus filhos no cativeiro. Não se acomode, porque nós não geramos filho para povoar o inferno. Nós geramos filho para povoar os céus. E se nós não nos acomodarmos e levantarmos a bandeira da fé, os nossos filhos são salvos, porque quando tem uma mulher de fé, uma mulher de valor, uma mulher que declara a sua fé, o inimigo não bate mão nas nossas gerações, nos nossos filhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Ela foi instrumento para a salvação da sua família. Seu amor por eles falou muito mais alto do que qualquer dor ou ressentimento que ela tivesse na sua história de vida e em seu relacionamento familiar. Um coração quebrantado e perdoador rompe as barreiras do passado para dar início a uma nova vida. Deus nos convocou para uma nova vida. Não uma vidinha medíocre onde não acontece nada de novo. Não, nós precisamos de uma nova vida. Um coração quebrantado e perdoador rompe as barreiras do passado para dar início a uma nova vida. Deus te chama para você romper as barreiras do passado. Chega de ficar vivendo a sua vida só olhando para trás. Só olhando para o que se perdeu lá atrás, porque ficou lá atrás, a família que não tem mais. Vamos olhar para frente, para a nova vida. E ela diz para os espias: jurai-me, vos peço pelo Senhor. Ela não pede baseado em qualquer outro deus pagão. Jurai-me, pois vos peço pelo Senhor, uma base correta. Que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, um sinal de segurança, de que conservareis a vida de meu pai e a minha mãe. Conservareis a vida de meu pai e a minha mãe. Irmãs, queridas mulheres, se aquela filha desonrou os pais com a vida que ela levava, quando ela faz esse pedido, ela devolve a honra aos pais. Ela pede por eles, ela intercede por eles. E ela diz também, como também a meus irmãos e as minhas irmãs. Ela não exclui, imagina, aqueles irmãos de Raabe, como é que eles lidavam com a história dela. O que eles faziam naquele momento não tinha competição, não tinha rivalização. Ali naquele momento era salvação, era vida. Ali era um momento de luta pela sobrevivência. Com tudo que tem, ela não abriu mão de nenhum bem e de que livrareis a nossa vida da morte. Uma mulher que vivia à sombra da morte é instrumento de Deus para proclamar vida, vida para a sua família, para a sua história, para aquelas pessoas ali que com certeza estavam há tanto tempo distante dela. E a resposta deles vem com presteza: usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Mas havia 3 condições que ela estava ali para cumprir, né? Um acordo, né, que precisava ser feito. Era como se eles estivessem dizendo para ela: escolha, Raabe, a resposta está com você. Escolha aqui e agora. Não há tempo a perder. A solução do seu problema está na sua mão. A resposta que você quer está na sua mão. Deus está te dando uma condição para isso. E nesse momento é como se Ele estivesse dizendo para ela:
haja pelo que você crê. Ó Raabe, é o tempo kairós, o tempo da oportunidade. Amanhã já não sei mais se você terá oportunidade. Daqui a pouquinho eu não sei mais se você terá oportunidade. A oportunidade é aqui e é agora. Nesse tempo, é tempo de tomar decisão. É um tempo que exige percepção, discernimento, coragem, ousadia para tomar uma decisão. Coloque um fio de cordão vermelho na janela, onde nos fizeste descer, primeira condição. Segunda, recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Ora, a primeira condição eu acho que foi muito fácil, porque logo ela pegou um cordão vermelho e amarrou na janela. Agora pensa aqui comigo. Olha a atitude desafiadora que tinha agora essa condição para Raabe. Levar para a casa dela a família toda. Recolher em casa. A atitude dela iria promover a unidade na família. As diferenças, com certeza, precisavam ser respeitadas. Precisava de haver comunhão, de quebra de barreiras, para que o livramento de Deus viesse sobre eles. Sabe por que muitas vezes não acontece milagre na nossa casa? Porque nós não exercitamos a nossa fé. Porque quando nós exercitamos a nossa fé, as diferenças são respeitadas. A gente abre mão daqueles nossos direitos que nós achamos tanto que temos em toda e qualquer situação, quando a gente começa a discutir, brigar por direitos. Como o profeta diz, o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Quando os nossos direitos nós agarramos na nossa mão, pois é exatamente aí, quando nós agarramos, que eles se perdem. Enquanto você luta por direitos, tem vidas se perdendo nas gerações. Enquanto nós lutamos por direitos, eu quero ser feliz, eu não quero mais esse casamento, eu não suporto mais isso. E muitas vezes nós oramos por milagres quando alguém está doente na nossa casa, quando alguém está doente na nossa família, quando a gente tem um problema, mas nós não oramos e não acreditamos em milagre quando nós temos um problema conjugal, quando nós temos um problema familiar. Nós não oramos, pouquíssimas vezes nós oramos por milagre. Senhor, faz um milagre na vida do meu marido. Senhor, faz um milagre na vida do meu filho. Senhor, faz um milagre na minha família. E trabalhamos para o milagre acontecer, assim como Raabe. Aceitamos as condições que Deus estabelece para nós na sua palavra. Aceitamos a palavra para obedecermos. Se nós, irmãos, não entendermos que Deus está todos os dias trazendo a sua palavra diante de nós, seus princípios diante de nós, para nós compreendermos que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Se nós não abrirmos mão tantas vezes do nosso direito para entregar nas mãos do Senhor, toma, Senhor, que o direito é teu. Senhor, eu tenho o direito de ter um casamento feliz. Senhor, eu tenho o direito de ter um pai amoroso. Senhor, eu tenho o direito de ter uma família unida. Senhor, eu tenho direito. Mas eu não dou conta dos direitos. Eu não posso mudar o outro. Eu não sei como mudar essa situação. Por isso, Senhor, eu entrego esse direito nas tuas mãos. Entrega o seu direito nessa noite para o Senhor. Qual direito seu que tem sido desafiado, transgredido, atacado? Porque o inimigo sabe exatamente onde atacar na nossa vida para nos baquear, para nos atingir, para nos destruir. E ele não quer destruir apenas um casamento. Ele não quer destruir apenas uma relação de pais e filhos. Quando o relacionamento se rompe e os filhos saem em rebeldia. Não, ele não quer só isso. Ele quer destruir gerações. Gerações. Quando nós agimos segundo os princípios de Deus, as gerações agradecem. A promessa de bênção para gerações. Será abençoada a minha geração até 1000 gerações. Olhe para isso, o que é que você quer para a sua descendência? Essa mulher não tinha história de vida nenhuma boa para poder ganhar isso que a gente vê aqui.
Mas era uma mulher de coração quebrantado, era uma mulher de fé, era uma mulher que enxergou a oportunidade. O que essas atitudes têm promovido na sua casa, na sua família? O que, quando você age na sua casa, promove unidade ou promove separação? Promove amor e respeito ou conflitos e guerras? Promove comunhão ou promove confusão? Sua família o que é? Um lugar de refúgio ou é um campo de batalha? Como eu tenho um livro com esse título, Família, lugar de refúgio ou campo de batalha? O que é a sua família? Imagine agora como convencer a família que a forte e protegida Jericó, com suas altas muralhas, seria destruída e que somente a casa dela seria salva da destruição. Já imaginaram? Ela chegar, família, chegar na porta da casa. Família, olha, vocês têm que ir todo mundo para a minha casa. Porque Jericó vai ser destruída e só a minha casa vai ficar em pé. Já imaginaram? Eu não sei, com a vida que aquela mulher levava, por que eles dariam crédito a ela para se ajuntarem na sua casa? Como recolher a sua família toda na sua casa? E mais ainda, não sei quanto tempo eles ficaram lá, porque eles foram, mas podemos concluir que foram mais de 7 dias, por ter sido o tempo que os israelitas rodearam os muros de Jericó. Eu só posso crer que aquela mulher recebeu uma unção especial de Deus para essa incumbência. Uma unção movida por uma fé inabalável. Ela saiu ali, aquela fé que fluiu do seu interior. Ela saiu movida por essa fé, pronta para enfrentar qualquer rejeição, qualquer resistência. E ela vai na unção de Deus e ela traz a família para dentro da sua casa. Glória a Deus por isso. Terceira condição era, se também tu não denunciares a nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. A traição e a infidelidade não seriam perdoados aqui, nesse momento. E como aliada do povo de Deus, ela não deveria ter medo. E a sua coragem, ousadia em reagir e um profundo amor pela sua família e principalmente a sua fé seriam recompensadas. Aquela mulher não tinha nada a perder. Tudo o que ela tinha era uma nomeação. A meretriz, a prostituta. É assim que ela que cita na Bíblia todas as vezes que vai falar de Raabe. Mas o que havia dentro da alma daquela mulher? Quais eram as dores guardadas, as angústias retidas, a súplica calada da sua alma que Deus viu e ouviu? Quem podia ver as lágrimas ocultas de Raabe cada vez que ela recebia os homens que olhavam para ela apenas como um objeto de prazer sem nenhum valor? Quem é que podia ver o que havia dentro de Raabe? Ah, queridos, quantas vezes a gente olha para uma pessoa com a sua história de vida e nós não damos grandes valores e nós não contamos muito com o valor daquela pessoa, mas a gente não sabe o que se passa lá dentro. A gente não sabe as angústias, a gente não sabe a súplica do coração e da alma, mas Deus que tudo vê, que tudo ouve, Ele sonda as mais profundas necessidades da nossa alma. Ele vê cada lágrima que é derramada num travesseiro onde ninguém vê. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E o sinal da fidelidade de Raabe, a sua fé foi reconhecida. Ela cumpriu e ela obedeceu todas as condições estabelecidas, todas. O sinal de fidelidade. E a sua alma, ali naquele momento, ela se
pareceu para Deus de forma transparente, de forma limpa, porque a palavra de Deus diz em Isaías: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a branca lã. É isso que Deus quer fazer numa história, transformar aquelas pessoas que confiam, que sabem que ali naquele momento podem confiar. E o capítulo 6 de Josué narra a destruição de Jericó. O povo de Deus não usou nenhum instrumento de guerra para isso. Nenhum. Não havia nenhum instrumento. A ordem de Deus parecia estranha, mas eles obedeceram. 7 sacerdotes. 7 trombetas obedeceram as ordens, rodearam a cidade, cercando por 6 dias, e no 7º dia, rodearam a cidade 7 vezes, tocando as trombetas. E esta foi a ordem, e os muros caíram. Os muros caíram. Quais os muros que estão precisando cair na sua vida? Ao seu redor. Quais são os muros? Porque quando eles tocaram as trombetas, os muros caíram. Quando a nossa fé, a nossa autoridade espiritual começa a ser manifesta como uma fé declarada, os muros também vão cair. A salvação também vai chegar. O milagre também vai acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Deus escolheu uma mulher comum, com uma vida medíocre, para cooperar no sobrenatural. Os muros caíram para a destruição de Jericó, mas para Raabe seria a construção de uma nova história. Marcava o momento da despedida na vida dela. Despedida da dor, da humilhação, do menosprezo, da falta de valor pessoal, do desamparo emocional que ela vivia. Graças à surpreendente fé e às atitudes dessa mulher, a família foi resgatada das ruínas da destruição. E a filha que os envergonhava, agora era a que os conduzia à salvação. Uma nova história. Os resultados da fé. Quais foram os resultados da fé de Raabe? Porque quando Deus reconhece o que está no nosso coração, as bênçãos não são só para esse momento. Não são só para aqui e agora. Há bênçãos para agora. Há milagres para agora. Mas eles se perpetuam na nossa vida. Depois do resgate, Deus deu a Raabe o que ela provavelmente jamais teria sonhado. A oportunidade de romper com seu passado e construir uma nova vida. Raabe e seus parentes se encontraram lá entre os israelitas. E o capítulo 6 de Josué, no versículo 25, diz que Raabe e sua família passaram a habitar no meio de Israel. Mas aconteceu mais. Não parou aí a história, não. Ela foi aprovada no seu testemunho. E ela entrou na tribo de Judá ao se casar com Salmão, que era da tribo de Judá, um príncipe, e ela foi abençoada com um filho. E o filho de Raabe se chamava Boaz, e Boaz se tornaria o bisavô do rei Davi, de cuja linhagem Jesus foi descendente. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ela foi uma das poucas mulheres citadas na genealogia de Jesus, em Mateus 1:5. A sua decisão de hoje, minha irmã, irá abençoar a sua descendência.
A escolha é sua, a escolha é nossa. A sua decisão de hoje pode abençoar, mas também pode não abençoar. Se você não tomar a sua decisão de hoje pode mudar seu destino. Quem sabe o seu destino fosse parecido com o de Raabe. Ninguém dá nada, ninguém acredita. Não é? Muitas vezes até mesmo os pais falam para suas filhas: você não vai ser nada na vida, ninguém vai te querer, você, e usa aqueles nomes bem pejorativos para falar. Quantas filhas, quanto eu ouço no consultório, pessoas que trazem essas sentenças determinantes de tragédia, de sofrimento, de vida medíocre. Quantas filhas saíram de casa em desonra a seus pais, mas saíram de casa com frases: vai, mas vai acontecer isso com você, e tal, aquelas palavras bem mal ditas, isto é, ditas de forma má. Quantos já foram assim? Quantos não tinham nenhuma expectativa boa sobre a sua história? E o que você está esperando para reagir? O que você está esperando para reagir? Quantos casaram debaixo de palavras malditas? Vai, casa. Daqui a pouco você está aqui, com filhos, para voltar para dentro de casa. Quantos casaram em desonra? Quantos saíram de casa numa condição de desamparo? Foram colocados à mercê de uma história, diante da separação dos pais. Não tiveram um pai para proteger, não tiveram ali o cuidado e o carinho. Quantos vêm reproduzindo comportamentos na sua história de vida? Mas eu quero te dizer que se você crê no que a palavra de Deus diz, nas promessas do Senhor sobre as bênçãos geracionais dos que obedecem ao Senhor, daqueles que permanecem e confiam, os resultados virão na tua descendência. Aleluia! A sua semeadura de hoje, mesmo que seja desafiadora e que vá na contramão do sistema perverso desse mundo que jaz no maligno, vai definir a sua colheita amanhã. Faça a sua semeadura hoje. A semeadura de bondade, de retidão, de fé de Raabe, escreveu para ela um destino diferente do que estava escrito ali diante da história que ela tinha. A transformação de Raabe brilha como exemplo fantástico da oportunidade que Deus deu a uma vida que vivia nas trevas da imoralidade e da perdição. De um passado perdoado para uma vida recuperada. Deus nos dá sempre a oportunidade. Melhor é o fim do que o começo. Eu não sei como você começou a sua história. Talvez você tenha na sua história muitas coisas tristes para falar. Talvez você guarde lembranças dolorosas. Talvez você tenha histórias de abuso na sua vida. E o abuso rouba 4 coisas de uma pessoa, de uma criança. Rouba a voz, porque a criança abusada, ela cala a sua dor. O adolescente cala a sua dor. Não tem coragem de falar para ninguém, porque quando fala ainda não acreditam. Ainda coloca culpa. Mas o abuso também rouba o poder pessoal, isto é, a capacidade de ter autonomia sobre suas escolhas. Porque exatamente na época está formando a capacidade de dizer: isso eu quero, isso eu não quero. Então tira, e a pessoa entra numa passividade diante da vida. O abuso também rouba a dignidade do corpo. Corpo vira mercadoria. Corpo é ultrajado, é violado. Transgride a inocência, viola a inocência. E o abuso também tira a capacidade de se relacionar com confiança. Quantas mulheres passaram por isso? E muitas passaram dentro de casa. Traz essas histórias de dor. Eu não sei o que levou Raabe a ser uma prostituta. Mas Deus olhou para o coração de Raabe e olhou com amor, e olhou com misericórdia, e perdoou aquela mulher, e escreveu uma nova história para ela. Deus é capaz de juntar pedaços quebrados e fazer novos começos em nome de Jesus.
para aquele que crê, que aceita Jesus como Senhor, alguém que reconhece o valor do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e decide viver uma nova vida na obediência à palavra de Deus. A fé despertada, a fé declarada, a fé reconhecida, trouxeram resultados tão profundos na vida de Raabe, que transformou a sua vida para a vida de uma mulher de fé inabalável. A história dela ainda ecoa nesse tempo, porque a sua trajetória de fé a incluiu na galeria dos heróis da fé. E deixe-me dizer uma coisa, a galeria não se fechou. Para que eles, sem nós, não sejam aperfeiçoados. Querido, Deus espera a sua história para constar na galeria dos heróis, das heroínas da fé. E Ele te chama para você ser uma heroína da fé. Ele te chama, assim como Ele mudou a história de Raabe, uma nova história, uma nova mulher. E, portanto, a fé dela fez a diferença. Se ela tivesse ficado no sentimento de menos-valia, de desvalorização pessoal dos erros cometidos, agarrada às suas dores, refém emocional do seu passado, ela teria sua casa, sua vida destruída e sua família destruída. E ela não viveria a história que Deus escreveu para ela. Deus tem uma nova história para você. Não viva outra história. O inimigo tem um monte de história que ele traz para você viver. Não aceite a história que outro trouxer para você. Mas viva a história que Deus traz para você. Porque a história que Deus traz é uma história de amor profundo pela sua vida. Amor que enviou Jesus. Que aquele cordão escarlata, aquele cordão vermelho que ela amarrou na janela da sua casa, aquele cordão que representava o sangue já foi levantado e derramado na cruz do Calvário. Ali na cruz, não só abriu uma porta para a vida, mas uma janela para a vida, mas abriu uma porta para a vida, uma porta para a esperança de uma nova história. E quando essa nova história chega, só o Senhor é que pode te conduzir para caminhar nessa nova história. O que você precisa nessa noite? Qual é o milagre que você precisa? Eu tenho plena convicção que o Espírito Santo já tem falado no seu coração e despertado a sua fé. Mas é preciso declarar a sua fé. Se com a tua boca é preciso declarar. Então vamos ficar em pé. E começa a declarar a sua fé ao Senhor. Começa a declarar para o Senhor a sua fé. Nesse momento. Deixe a fé despertar no seu coração. Declare a sua fé. E tome atitudes movidas por uma fé que não se abala. Qual é o desafio que você está vivendo hoje? Qual é a dor que você está sentindo hoje? Qual é a história que você traz na sua vida hoje, que você quer apresentar para o Senhor e declarar a sua fé? Nós vamos declarar a nossa fé agora. Você vai dizer para o Senhor o que você precisa. Declare: Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, sem o Senhor a minha vida não tem valor. Comece a declarar a sua fé. Comece a orar nesse momento, declarando a sua fé. Declare isso para o Senhor. Pai, nós declaramos a nossa fé nesse momento, Pai. A fé no sacrifício que foi executado na cruz do Calvário. A fé no sangue que foi derramado para nos perdoar de todo o pecado. A morte que gerou vida, Pai. Oh, Pai, nós declaramos agora a nossa fé. Nós declaramos que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que o Senhor é Deus de milagres. Que não tem nada que o Senhor não possa fazer. Que o Senhor é Deus do impossível, Pai. Oh, Pai, aqui estão tantas mulheres. O Senhor conhece a história de cada uma delas, Pai. Por isso, nessa hora, Pai, vai, Senhor, o Senhor que abriu o mar vermelho,
Abre agora, Senhor, um canal no coração de cada mulher para começar a fluir rios de água viva. O Senhor que derrubou as muralhas de Jericó. Senhor, quantas muralhas que têm impedido, Senhor, as famílias dessas mulheres de viver uma vida plena contigo, Pai. Joga por terra essas muralhas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, move, Senhor, move a história, para que cada uma possa viver uma nova história, porque, Senhor, só escreveu uma nova história para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridas, quando Jesus estava na cruz, e Ele disse, está consumado. Naquele momento Ele falou, está consumado. A nossa salvação, a nossa cura, a nossa libertação. Só que quando Ele disse, está consumado, o inferno fez festa. Satanás mobilizou todos os seus demônios para dizer, morreu o Filho de Deus, nós vencemos. Ele expirou na cruz nesse momento. Mas, queridos, era apenas sexta-feira. O domingo vinha logo ali. E quando o domingo raiou, naquele momento, Jesus foi lá e tirou da mão de Satanás a chave da autoridade, a chave da morte, proclamou a vitória. Aleluia! E disse, ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu. E nós vencemos com Ele. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre? Se você precisa de um milagre na sua vida, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. A pastora começou aqui falando de Ezequiel 37. Ezequiel ou Jeremias? Ezequiel 37. Pode esses ossos reviverem, tu sabes, Senhor. É dia de ressurreição de sonhos. É dia de cura. Ah, quantos têm te rejeitado. Mas Deus escreveu uma nova história para você. Uma nova vida para você. Aleluia. Deus tem cura. Deus tem cura. Há cura aqui nessa noite. Há cura aqui nessa noite. Deus vai fazer ressuscitar vida em ventres secos. Ventres sem vida. Deus vai fazer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, uma nova história para você e para sua descendência, para você e para sua família. Há lugar, e Deus conhece a sua história. Vem cá, pastora Mônica. Há lugar para o milagre, há lugar para a vida, há lugar para a ressurreição. A chave está na mão daquele que venceu a morte. Aleluia. Aleluia. Anda, cante o cinto lá, raias quente, o cante o cinto lá. A pastora Mônica vai orar nessa hora e eu vou orar aqui junto com ela. Mas diz para o Senhor qual é o milagre que você quer. Diz nesse momento. Está só começando essa conferência. E o milagre já pode começar para você aqui agora, nessa noite, em nome de Jesus.